Amados e preciosos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos. Neste momento nós estamos a posto já para ouvir aquilo que o Senhor nosso Deus Ele tem para nós. E eu creio que Ele é um manancial inesgotável de bênção, de vitórias e tudo de maravilhoso, tudo que nós necessitamos, nós nos aproximamos dele, nós encontramos nele. E nesta hora nós vamos falar com ele em oração, pedindo a ele ajuda, porque nós somos muitíssimos necessitados dele, nós necessitamos dele, somos totalmente dependentes dele, em todos os sentidos. Então vamos pedir a ele que ele abra as Escrituras para nós neste momento e que ele continue falando conosco, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem, recebeu de Deus esse privilégio de poder ouvir a voz de Deus e que nós possamos ouvir e obedecer a sua palavra. Vamos orar juntos. Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso bondosíssimo Pai Celestial, neste momento, Senhor, com os nossos corações temerosos, porque, Senhor, é um momento de grande responsabilidade, Senhor, nos colocarmos diante da santíssima e incomparável presença do Senhor, para trazer, Senhor, meu Deus, a mensagem, a palavra do Senhor, àqueles que têm ouvido para ouvir, Senhor. Porque verdadeiramente eu humildemente reconheço diante do Senhor que isto é a tua graça, a tua infinita e infalível misericórdia para com todos nós. Porque, Senhor, aqueles que inclinam os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, a eles foi dado pelo Senhor esse grande privilégio, porque, Senhor, está escrito na tua palavra, Senhor, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus. E aqueles que estão ouvindo, Senhor, e estão atentos, estão reverenciando ao Senhor com temor, com tremor, certamente é esses que o Senhor tem mostrado a tua graça, o Senhor tem mostrado misericórdia a eles, o Senhor tem compadecido deles. Porque sem o Senhor, nada nós podemos fazer, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse grande privilégio, Senhor, e podemos nos regozijarmos e expressar isto com mais gozo na nossa alma, que é um grandiosíssimo privilégio que o Senhor tem nos dado, de podermos sermos filhos e filhas do Senhor. Muitíssimo agradecido ao Senhor por esta tão grande salvação que o Senhor tem nos outorgado, Senhor, através daquele dia no Calvário. Louvado seja o teu santíssimo e incomparável nome.
Ajuda cada um irmão, Senhor, cada irmã, meu Deus, que, Senhor, estão no seu posto de dever, no qual não eles mesmos que se posicionaram, mas o Espírito Santo os tomaram e os colocaram nesta posição, que é uma posição, Senhor, inexplicável, nós não sabemos nem como explicar, meu Deus, porque é um grande mistério de Deus, Senhor, um homem que recebe essa dádiva de um novo nascimento e é tomado pelo Espírito Santo e colocado em Cristo Jesus. Ajuda cada um, Senhor, que está em casa, aqueles, Senhor, que, Senhor, estão, meu Deus, nesse sistema de quarentena, Senhor, sem poder sair de casa, mas que eles sejam guardados pelo Senhor, que sejam abençoados onde eles estiverem, que a tua infinita e infalível graça esteja com eles, meu Deus, ajudando-os a superar esses momentos de tantas dificuldades. Mas nós cremos piamente que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações, na hora do sofrimento. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, o Senhor que cuida de nós todos os momentos. Muito agradecido, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Meu Deus, Senhor, porque verdadeiramente a tua palavra, Senhor, ela é vida para todos aqueles que creem no Senhor, que têm confiança no Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos uma vez mais, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Quero ler uma escritura neste momento. Eu quero falar um pouco acerca do mundo em que vivemos. E eu quero começar a ler em 1 Samuel, no capítulo 2. Eu vou ler aqui alguns versículos. Vou ler o 8, versículo 8 e o 9. E temos mais algumas escrituras que nós vamos ler. Mas vamos começar aqui. Louvado seja Deus, e isto é uma alegria muito grande para nós. No versículo 8, 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 8, vou ler o 8 e o 9, está escrito assim: Aleluia. Levanta o pobre do pó e, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Eu quero ler do livro aqui de João capítulo 8. Quero ler aqui alguns versículos aqui. Para começar, eu quero ler o verso 12. Aleluia, louvado seja Deus. O verso 12 está escrito assim, o Senhor Jesus Cristo falando. Ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Passando para o versículo 22, aliás, versículo 21, para nós aproveitar mais ainda, que é um assunto muito gostoso da gente lidar com ele, porque é um verdadeiro alimento que alimenta a gente. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aleluia. Disse-lhes, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Eu ainda gostaria de ler ainda mais uma escritura relacionada a esse assunto. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, porque aqui, no livro de João, mesmo livro de João, no capítulo 17, eu quero ler aqui, a partir do versículo 5, é uma escritura, um pouquinho mais uns versículos que nós vamos ler mais, mas é um assunto falando exatamente sobre o nosso tempo, né? A nossa convivência aqui nesse mundo. E aqui está uma oração que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu creio que todos aqueles que são eleitos de Deus, eles recebem essa oração. Ele recebeu essa oração, ele disse assim: e agora, a partir do versículo 5, no capítulo 17 de João, disse: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Presta atenção nisso aqui, irmãos, olha. Eu rogo por eles, pelos filhos de Deus, pelos eleitos de Deus, por aqueles que creram na sua palavra. Ele disse: eu rogo por eles. E olha bem, ele disse: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu rogo
para ti, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor nosso Deus, nosso bondosíssimo Pai Celestial, neste nome, Senhor, que é um nome incomparável, este santíssimo nome, o nome todo suficiente, o qual, Senhor, não existe, nunca houve nem haverá jamais um nome como este, pelo qual o homem deve ser salvo, Senhor. E como está escrito, que pelo seu nome nós temos os nossos pecados perdoados. Senhor, muitíssimo agradecido, Senhor, o Senhor ter nos dado, Senhor, estas preciosíssimas dádivas, Senhor. Como o profeta disse, quando nós estamos examinando as Escrituras, é como um homem que está, Senhor, à procura, Senhor, de pepitas de ouro. Senhor, e nós sabemos que a tua santíssima, infalível, genuína palavra, ela está muito além desta preciosidade que é o ouro. Ela é muito mais além, muito mais preciosa, no qual essa preciosidade o homem natural não pode compreender, mas só aqueles que são revelados pelo Senhor. Oh, como o Espírito Santo nos apóstolos, eles expressavam dizendo, oh, preciosidade, oh, profundezas, porque na realidade, Senhor, é algo infinito e sem limites. Ajuda, Senhor, que todos aqueles que possam, meu Deus, que têm, Senhor, esse privilégio, que eles possam estar, Senhor, atentos, meu Deus, a esta palavra, Senhor, que ela é infalível, ela é digna de toda reverência, de toda aceitação. Muito agradecido ao Senhor por o Senhor ter nos feito dignos, Senhor, de sermos ovelhas do Senhor, de estar abrigados no aprisco do Deus vivo. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor estas bênçãos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus, bendito e glorificado é o nome do Senhor. Eu gostaria de abordar esse assunto, falando um pouco sobre o mundo em que vivemos, que na realidade nós estamos aqui neste mundo, como o profeta de Deus, ele diz, estamos aqui por um propósito. E
às vezes não sabemos qual é esse propósito, mas o Senhor nosso Deus, Ele sabe qual o propósito que cada um veio aqui nessa terra. Porque se nós estamos aqui, é porque Ele nos trouxe. Foi a vontade dele que nós estamos aqui, inclusive. Às vezes, conforme eu já expressei aqui na plataforma, falando a respeito desse tempo, e na realidade nós temos ouvido o Espírito Santo falando conosco, sempre Ele está falando, e às vezes quando você entra naquela atmosfera do Espírito Santo, você se sente tão comovido na alma, que você às vezes começa a pensar assim, mas se eu tivesse conhecido estas verdades há mais tempo. Só que o nosso tempo, eu creio que o tempo que Deus determinou para nós foi agora. E nós devemos nos alegrarmos, porque esta é uma grande bem-aventurança que Ele nos concedeu, de podermos chegar, na realidade, trazidos pela sua infinita graça, sua misericórdia. Irmãos, e eu, na realidade, eu fico assim, às vezes a gente fica até sem palavras, porque você fica extasiado ao saber que, olha, o profeta chega até a dizer que ele fez, falando a respeito de uma moça, uma jovem ali nos Estados Unidos, que ela esperou um pouco de tempo mais para ela se casar, e ela casou-se assim por volta dos seus 25, 30 anos de idade, e ela era uma cristã, uma verdadeira cristã. E ali tinha um homem que a vida dele não era uma vida boa, porque ele levava uma vida errada, uma vida pecaminosa, mas ele foi alcançado pela graça de Deus, e ele, ao ouvir a palavra de Deus, ele se rendeu a Cristo e recebeu de Deus esta preciosíssima dádiva que eu expresso assim, porque é muito mais ainda do que eu estou expressando, que é o perdão dos pecados. Porque quando o homem ele é perdoado, irmão, ali, se ele se render totalmente ao Senhor Jesus Cristo, cumpre na vida dele essa escritura, essa bendita escritura que diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aquele homem, ele namorou aquela jovem, gostou dela e eles se casaram. E aquela jovem, como uma verdadeira cristã, ela chegou para ele e falou assim, olha, eu sei que é difícil para você é novo ainda no Evangelho, você cometeu muitos erros, mas eu quero te dizer uma coisa, quando eu tomei uma decisão de me casar com você, eu tomei essa decisão porque eu te amo. Olha, irmão, eu acho isso tão lindo, que ela falou para ele assim, olha, você fica sabendo de uma coisa, se caso acontecer de você cometer algum erro, se caso acontecer, é aquilo que nós temos ouvido, irmão. Se você cair, cai no caminho. Porque se você cair no caminho de Deus, Deus te toma pela mão, Deus te toma nos braços dele. Porque está escrito, na palavra de Deus está escrito assim, o cair
é do homem. Por quê? Porque o homem é fraco. Mas está escrito que o levantar é de Deus. É Deus que levanta. E eu tenho uma coisa. Tem uma escritura aqui que diz assim, ó. Aqueles que são de Deus. Se você crê que você é de Deus, fica sabendo disso. Aqueles que são de Deus, ainda que eles caiam, mas não ficarão prostrados, porque o Senhor o levanta. Então, é melhor não cair. Porque está escrito, o Espírito Santo diz para nós, principalmente nesse tempo que nós estamos, ele diz assim, ó, ele fala conosco, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas tem uma coisa, como diz um corinho, Pai, segura na minha mão, não deixa eu cair. Mas voltando a falar sobre o assunto, sobre a jovem, ela disse para ele, se algum dia você cometer um erro, você cair em tentação, você não fica fora não. Você não fica longe de casa não, volta para casa, que eu estarei aqui te esperando. O Espírito Santo diz, falando através do profeta, ele disse assim, você pega esse amor você pega ele, você pega essa coisa tão linda que essa jovem expressou ao seu esposo, você pega isso e multiplica isso por 1 bilhão de vezes. E você poderá ter uma ideia do que é o amor de Deus. Então, irmãos, eu fico assim pensando, nós estamos vivendo em um mundo cheio de problemas. Um mundo no qual as Escrituras mesmo diz aqui, ó, que o mundo jaz no maligno. É claro que quando o Senhor Deus criou todas as coisas, Ele criou e fez essa terra, ela era uma terra limpa, uma terra santa, um mundo puro, sem contaminação. Só que, quando se refere ao mundo, estou falando do mundo cósmico, o mundo cósmico continua o mundo, mas o que estragou o mundo foi o homem que estragou. Por quê? Não totalmente, vamos dizer assim, falando diretamente no homem, mas na realidade, por que eu me refiro ao homem, à humanidade? Porque ele deixou de dar ouvido à palavra de Deus e deu atenção para Satanás. Porque na realidade, se nós voltarmos lá no princípio, Deus veio e falou com o homem, e ele disse assim, olha, por você ter dado ouvido à voz da sua mulher, quer dizer, ele deu ouvido à voz da mulher, e a mulher, ela deu ouvido a Satanás, que usou a serpente. E ela foi falar com o homem deu ouvido à mulher, então por causa dele ter dado ouvido à mulher e cair em transgressão, em transgredir, o Senhor Deus, ele é tão misericordioso que ele chegou e ele falou com o homem. Mas ele não amaldiçoou nem o homem nem a mulher, mas ele amaldiçoou a serpente. Mas ele falou com o homem, mas por causa de você ter dado ouvido à voz da tua mulher e você ter, em outras palavras, ter desobedecido a mim, você ter me desobedecido, e você ter feito o que eu falei para você não fazer, ou seja, comer do fruto que eu falei que você que não comesse, nem tocasse, e ele disse assim, então a partir de agora, maldita é a terra por causa de ti. Por causa de ti. Então, dali para cá as coisas mudou. Tudo foi mudado. E aí começou a vir as tribulações, as aflições começou a vir doença, vir coisas terríveis, porque na qual
ali nós podemos ver que o primeiro homicídio que aconteceu naquele tempo, um irmão matar o outro, aquilo foi muito duro para os pais ver aquilo, contemplar aquele acontecimento. E aí a terra foi se corrompendo. Então, por isso que eu digo, quando eu falo o mundo, está se referindo aos seres humanos, aos habitantes do mundo, à humanidade em geral. E naquele tempo a coisa foi indo e foi ficando ruim, foi chegando um ponto no qual o próprio Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou todos os mundos e todas as coisas que neles existem, está escrito ali em Gênesis, no capítulo 6, falando sobre a corrupção geral do gênero humano. E houve uma corrupção que espalhou por todo o mundo. E isto é um quadro exatamente dos dias de hoje que nós estamos vivendo, é o mesmo quadro. E hoje as coisas lá vai ficando cada vez pior. Está aqui na mensagem o sinal desse tempo. Chegou a ponto de Deus olhar lá de cima, ele olhar dos céus, a Bíblia diz que ele olhou e ele chegou ao ponto dele olhar e não via um sequer na terra, um justo sequer, que se voltasse para ele, que buscasse a sua face. Ele não viu um justo, então ele tomou a decisão de desfazer tudo. E ele chegou a dizer, falou, eu me arrependo. Já pensou? Chegou, falou com Noé. Noé foi o único homem que Deus falou assim, olha, você achou graça diante dos meus olhos. Eu tenho visto que você é o único que é temente a mim. O único justo nessa geração. Já pensou, irmão? O profeta disse uma geração, quem sabe, tão grande como essa de hoje, desse mundo, ou maior ainda. E um homem, só um, que Deus encontrou ali, que era temente, Deus falou, olha, você achou graça diante dos meus olhos, e eu vou estabelecer com você a minha aliança. Então, irmão, veja, nós estamos vivendo hoje, a gente não sabe aonde, na realidade, a posição aonde nós estamos na realidade, mas Deus sabe o lugar que estamos, o tempo que nós estamos, e nós estamos, irmão, a qualquer momento, conforme nós temos ouvido de Deus, no qual o Espírito Santo falou a respeito disto, e está para acontecer um evento tão extraordinário, no qual nem os cientistas, nem os mais estudados, eles não vão ter como explicar essas coisas. A única coisa que vai acontecer é que aqueles que ficarem aqui nesse mundo, aqueles que ficaram, aqueles que conhecem as Escrituras, eles vão chegar numa conclusão que algo aconteceu e esse algo é escriturístico. Esse algo que aconteceu é profecias bíblicas. E eles vão chegar a uma conclusão que um povo desapareceu da face da terra. E quando eles chegar a essa conclusão, aí então que vai ser desvendado, vai ser aberto para eles, diante deles, descortinado para eles verem, que tudo que estava escrito aqui, falando a respeito de um povo no qual Deus levaria embora desse mundo, que é um povo no qual está escrito lá em Tito, ali no capítulo 2 está escrito, que é um povo especial, que é um povo zeloso. E que povo é esse? O povo que Jesus Cristo lavou no sangue dele. Então esse povo será levado, como disse aquela cantora que canta aquele hino que fala, muito breve vai haver uma notícia que um povo desapareceu.
E isso é uma realidade. Então veja, nós somos um povo privilegiado porque nós somos guardados por Deus através de Jesus Cristo. Porque Ele fez esta oração. E Ele até falou, olha, eu não peço a Ti, Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E quem é o mal? Satanás é o mal. O maligno, ele é o mal. Ele é que trouxe todo o mal no mundo. Então, quando a gente se refere ao homem que contaminou a terra, é porque o homem deu ouvido à voz contrária. E o Espírito Santo disse, a única voz que nós devemos ouvir é a voz dele, a voz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, nós estamos vivendo em um mundo no qual, na realidade, ele está caminhando para o desfecho, já estamos no desfecho final. Estamos vivendo os últimos momentos da história do mundo. Agora, nós, conforme nós ouvimos, e é por isso que o Espírito Santo está nos alertando para nós ficar sempre em vigilância, sempre em oração, sempre vigiando, porque nós não sabemos o momento, nós não sabemos nem o dia, nós não sabemos nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. E conforme eu sempre tenho expressado, e está escrito aqui em Apocalipse, está escrito, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Eu falo, aqueles que estão sendo levados agora, estão preparados, e Deus está levando eles embora, eles estão livres de toda a tribulação que virá nesse mundo. E sempre eu digo, verdadeiramente, o Senhor nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, veja, eu gostaria de ler também um pouco nessa mensagem aqui, um parágrafo dessa mensagem que eu queria ler, um parágrafo, talvez uns 2 parágrafos dessa mensagem, a igreja e sua condição. Veja, no parágrafo 21, vamos ouvir o que Deus tem para nós. Deus tem, porque na realidade nós oramos e pedimos, Senhor, fala conosco, mas você tem que ter uma convicção que esse Deus que fala conosco, Ele está dentro de você, falando com você, com a sua alma, ouvindo a sua própria palavra. Veja aqui, agora eu desejo falar a vocês nesta manhã em parábola, numa maneira que mesmo a pessoa que não frequenta a igreja aqui seria capaz de entender. Isso aqui é muito bom, que é importante esse interesse para que as pessoas entendam aquilo que Deus está falando. Agora, nós viemos à igreja para melhorar a nós mesmos. Olha, isso aqui ele conecta perfeitamente e ele se funde perfeitamente com aquilo que o apóstolo Paulo falou. Quando nós nos reunimos, nós devemos reunir para melhor e não para pior. Ele diz, nós reunimos aqui, quando nós viemos à igreja, para melhorar a nós mesmos. Nós viemos para fazer a nós mesmos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores companheiros. Nós viemos porque Cristo tem nos dito que se nós viermos pedirmos algo no seu nome, onde nós nos reuníssemos juntos até 2 ou 3, Ele estaria conosco
e concederia isto para nós. Desta forma, o que poderia ser algo melhor para nós hoje do que conhecer que nós estamos na igreja para o melhoramento de nós próprios, para ampliar nosso entendimento? Quantos diriam isto pelo que eu estou aqui? Vamos ver. Aleluia. Eu desejo um melhor entendimento. E nós não podemos ter um melhor entendimento, a não ser que isto... Se nós vamos ter um entendimento de Deus, isto deve vir da palavra de Deus, pois a palavra é o que Deus nos deu para alimentar as nossas almas famintas. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus. E o Espírito Santo foi enviado para tomar a palavra de Deus e nos alimentar pela palavra. Então você pode observar isso aqui, que não é o homem, é o Espírito Santo no homem. Ele toma a palavra de Deus e alimenta a nossa alma com esta palavra. Isso aqui é para nos revigorar. Isso aqui é para nos fortalecer. Louvado seja Deus. Você vê isto? Vê? O Espírito Santo é enviado de Deus para tomar a palavra de Deus e dar isto a nós à medida que nós temos necessidade. Agora, eu estou tão feliz que Deus fez uma provisão como essa. Não está você? Pela qual Ele nos alimentaria. Nós somos as ovelhas do seu pasto. Oh, isso é um grande privilégio. Louvado seja Deus. Agora veja bem. Agora, isto agradou tanto a Deus, que quando Ele enviou Jesus à terra, que isso lhe agradou representá-lo como um animal. E esse animal foi o cordeiro. Às vezes eu fico pensando, analisando, com a Bíblia na mão, com uma mensagem como esta que nós temos, nós trazer tudo isso para dentro da nossa alma. Porque na realidade, o que eu vejo, esse exemplo, isso aqui é um exemplo que todo cristão ele tem que pegar esse exemplo para ele. Nós temos que, na realidade, às vezes nós olhamos para nós assim, nós vimos que falta muita coisa em nós ainda. Mas você lembra daquela escritura que o Espírito Santo fala ali em Filipenses? Ele diz assim, o mesmo que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la. E o que começou a obra em nós é o Senhor Jesus Cristo, Ele que começou e Ele está aperfeiçoando. Quando Ele diz que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai que está nos céus, Ele proveu um recurso para isso. Porque Ele sabe que o homem não tem nenhuma condição, mas toda condição Ele tem. Agora, aqueles que se aproximam dEle, que confiam nele, o Espírito Santo fala dentro do seu coração, Ele fala na sua alma. E você tem uma convicção que você pode expressar como o apóstolo Paulo expressou. Ele disse assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, às vezes, o que falta, às vezes, em nós, na realidade, é, às vezes, mais dedicação. É nós nos dedicarmos mais. Porque, às vezes, as pessoas pensam que as coisas são fáceis. No mundo desse em que nós vivemos, em meio a tantos problemas, mas nós devemos saber, porque às vezes a pessoa até esquece, mas ele não deve esquecer. Ele não deve esquecer disto, que o maior
está com os filhos de Deus. O maior está conosco. Se nós cremos que nós somos eleitos de Deus, o maior está conosco. Conforme nós lemos nas Escrituras, você já leu, você sabe. O profeta Eliseu, que estava atrás dele tentando pegar ele para prender, e aquele exército sírio lá tentando prender ele, e quando chegou o exército todo, cercou ele, estava todo cercado, o moço dele saiu e falou assim, e quando ele viu aquilo, ele ficou todo atemorizado. Ele voltou e falou para o profeta, assim, nós estamos cercados. E o profeta disse assim, não tema, não precisa você temer de nada não, o maior é o que está conosco, do que o que está com eles. Então, na realidade, é muito além da imaginação do homem, muito maior o que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor Jesus Cristo, irmão, é o único que o homem pode confiar nele. Conforme tem um hino que fala assim, que o amigo no qual nós podemos confiar, neste nós podemos confiar, e este é Jesus Cristo. É o único que não falha, nunca falha. Então nele nós podemos confiar. Então veja, nesta mensagem, tomando toda a armadura de Deus, no parágrafo 45, é isso que eu quero dizer para os irmãos. E veja, às vezes a pessoa acha que, eu não preciso fazer nada não, posso ficar em casa, tranquilo, não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo por mim, sim, Ele fez tudo por nós. Aquilo que nós não dá conta de fazer, Ele fez por nós. E aquilo que você não dá conta de fazer, pode ficar tranquilo, não se preocupar não, entrega, é o que está escrito aqui, entrega o seu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Mas aquilo que Ele te capacitou, que Ele me capacitou, que Ele deu condições para nós fazer, nós temos que fazer. Então veja, no parágrafo 44, vou voltar um parágrafo acima aqui, diz assim, agora nós estamos almejando por um lugar onde não há morte, não há aflição, não há sofrimentos, não há velhice. Esta terra está em alguma parte e nós nunca alcançaremos com armas. A Escritura nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 2, ali, vocês prestou atenção na Escritura, dizendo, o homem não prevalecerá pela sua própria força. Não é com a força do homem, mas é com a força do Deus Altíssimo. Porque a nossa força, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então veja bem, prosseguindo aqui no parágrafo 44, diz assim, e nós não alcançaremos com armas essa terra que ele está falando, e lutando com armamentos naturais, carnais e assim por diante. Porém, há uma terra na qual podemos ir e é uma batalha chegar lá. Um dia, Pedro falou com Jesus assim, Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero ir com o Senhor. Em outras palavras, o Senhor está falando que o Senhor vai e eu quero ir. Ele falou assim, olha, agora, para onde eu vou, você não poderá ir, mas depois você me seguirá. Porque para ir para lá, tem que sair desse sistema aqui, tem que sair dessa matéria. É aquilo que nós ouvimos, todo mundo quer ir para o céu, mas quando fala para ir para o céu tem que morrer, ninguém quer morrer, então como é que vai para o céu? Tem que morrer para o mundo, morrer para si mesmo. Conforme o profeta disse, o meu maior inimigo se chama William Marion Branham. Então veja,
É uma batalha chegar lá. Então, quer dizer, uma batalha, quando se refere a uma batalha, que não tem. Quando é uma batalha, é uma luta. Não tem nada fácil, não. Jesus Cristo mostrou isso para nós. Ele, sendo o próprio Deus, o todo-suficiente, o Elohim, ele passou pelas maiores humilhações aqui na terra. Ele passou pelos maiores sofrimentos. Ninguém nunca sofreu tanto quanto ele sofreu aqui. Então isso é o quê? Um exemplo para mim, um exemplo para todos nós que cremos na palavra de Deus. Então veja, no parágrafo 45, dando seguimento, ele disse assim: quando Deus deu a Palestina para Israel, eles estavam no Egito. Eles estavam lá no Egito. Mas Deus já tinha uma promessa. Então ele diz, quando ele deu a Palestina, quando Deus deu a Palestina para Israel, eles estavam no Egito, porém eles tiveram que lutar por cada parte disto. Então é aquilo que nós ouvimos aqui, ó. Se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerão os pecadores, os ímpios? E ele disse a Josué, em Josué, no capítulo 1, ele disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Então, pegada significa possessão, vê? Mantenha-se caminhando, pressionando, e cada vez que você dá um passo em direção ao reino de Deus, isso é seu, simplesmente, e todas as coisas possíveis lhe serão dadas. E todas as coisas dadas são possíveis, mas isto é uma batalha. Então, às vezes, quando se fala assim, a respeito, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo por você, num sentido, significa o quê? Que, com relação à obra da redenção, com relação à obra da salvação, você não tem que colocar seu dedo ali, você não tem que colocar sua mão ali. O que você tem que fazer é abraçar essa causa, é receber essa causa. Porque, na realidade, você não precisa fazer nada, porque nada que eu faço vai me salvar, é o que ele fez para mim é que vai me salvar. Nada que você faz ou que você procura fazer, igual o profeta chega até a dizer, às vezes a pessoa fala assim, eu vou para o monte, eu vou lá para a montanha, ou eu vou para um lugar, eu vou fazer 40 dias de jejum. Ele falou, você não precisa fazer isso. Embora a vida de jejum, de oração, de consagração, ela faz parte da vida cristã, faz parte da vida do cristão, mas para a pessoa, para ele alcançar o céu, não precisa fazer isso não. Ele precisa de tomar a palavra de Deus em sua alma, em seu coração e obedecer a ele. É isso que o profeta disse. Tomar Deus em sua palavra, obedecer a sua palavra. Porque na realidade, para salvar a nós, ele foi para o deserto, ficou lá 40 dias e 40 noites em jejum. Jejuando, orando. Agora não quer dizer que nós como cristãos não devemos jejuar, não. Ele mesmo fala na sua palavra, ensinando para nós, está ensinando para nós a maneira como nós devemos nos apresentar diante de Deus quando nós for oferecer um jejum a Deus, oferecer a Deus uma consagração, viver uma vida consagrada a Ele. Ele nos ensina que nós devemos nos apresentar diante dEle, para receber dEle e não do homem. Porque quando o homem se apresenta diante do homem para querendo aparecer, o próprio Jesus disse, aqueles que vão lá para receber, quem sabe, elogio dos homens, ele já recebeu a recompensa deles. Mas aqueles que estão confiados em Deus, eles não recebem recompensa de homem, não, eles recebem de Deus. Eles recebem a recompensa vinda de Deus. Louvado seja Deus. Então, veja bem, eu ainda
gostaria de ler aqui um pouquinho aqui nessa escritura. Veja aqui no livro de Romanos. Como eu estou falando a respeito, acerca desse assunto, o mundo em que vivemos, nós estamos num tempo que nós devemos, o Espírito Santo está falando conosco, nós não devemos embaraçar com nada aqui dessa terra, com nada. E eu vou até me espelhar aqui na vida do profeta de Deus. E ele diz aqui, ó, veja bem, aqui o Espírito Santo falando a respeito, aqui no livro de Romanos, o Espírito Santo em Paulo, ele falou assim, ó, disse assim, ó, veja bem, vê se é aqui mesmo onde eu marquei, mas veja, ele falou acerca do homem, vê se é aqui mesmo. Ele disse que o homem, é Romanos 7, deixa eu ver aqui, eu anotei essa escritura para mim ler, porque na realidade é uma escritura que fala muito conosco acerca disto, e nós sabemos, irmão, que não é 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios, no capítulo 7, eu quero ler aqui para nós entendermos melhor isto. Capítulo 7, no versículo 29, veja bem, ele falou assim, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Eu lendo essa escritura aqui, eu lembrei de algo que o profeta disse, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, como ele era um homem, e ele estava aqui na terra, ele tinha o direito de ter uma esposa, tinha o direito de ter família, mas ele disse assim, Pai, eu santifico a mim mesmo por amor a eles. Então veja bem, e ele prosseguindo, ele disse assim, ó, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem, aqui está escrito, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Sabe por que exatamente por eu estar falando acerca da nossa vivência aqui nesse mundo, eu lembrei, sabe, porque na realidade o que acontece? O profeta, ele numa mensagem chegou a dizer assim, olha, eu às vezes, eu chego na minha casa e eu só digo para minha esposa, Deus te abençoe, e saio novamente. Ele praticamente quase não ficava em casa. E ele disse assim, mas eu faço isso porque eu preciso ficar afastado. Porque na realidade, um homem de Deus, um homem como um profeta como ele, um homem de vida consagrada a Deus, um homem que vive uma vida dedicada a Deus, ele não pode nem ficar muito dentro de casa. Por quê? Porque, na realidade, a esposa, é filhos, então ele fica mais afastado. Por quê? Por que ele fica mais afastado? Porque ele tem que ter mais contato com Deus. E quando ele está em casa, muito próximo da esposa, ele tem muito contato com a carne. E a carne tem que ficar de lado. E tem que se render a Deus. Então, por que Jesus Cristo, ele, como o profeta disse, ele tinha o direito. Mas ele falou assim, ó, eu santifico a mim mesmo. Ou seja, eu não vou envolver com nada aqui desse mundo. Não vou envolver com nada, com mulher, com nada desse mundo. Mas o meu assunto
é com meu Pai que está nos céus. Como eles foram buscar ele lá no templo, eles estavam procurando ele, encontrou ele lá no templo, e eles falaram assim, nós ficamos te procurando. Eu falei assim, por que você está me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios do meu Pai? Então, quer dizer, ali não tinha nada de relacionamento com a carne, não, que não tinha nada de ligação com a carne. A ligação dele era somente com o Pai Celestial. Irmão, e todos nós homens, que nós temos muita ligação com carne, a gente, às vezes, não é para ser mais abençoado, às vezes não é tanto abençoado por causa da ligação demais com carne. E essas coisas, conforme aqui o Espírito Santo fala, a gente tem que desligar dessas coisas. Conforme está escrito aqui, é como se você não tivesse. Como se eu não tivesse. Quer dizer, por isso que ele falou que o rapaz, ele até falou aqui nessa mesma escritura, ele falou assim, o rapaz quando ele está só, ele está solteiro, ele não tem preocupação com as coisas do mundo, ele tem preocupação com família, não tem preocupação com mulher. Então ele tem uma condição melhor para ele servir a Deus, embora venham as lutas e as perseguições, mas ele tem melhores condições de servir a Deus, porque quando ele toma uma decisão de, vou me casar, tenho uma esposa, aí ele fica dividido. Por quê? Porque às vezes ele tem que cuidar das coisas do mundo, às vezes tem que cuidar das coisas do mundo, às vezes para agradar a esposa, para agradar a família. Mas o solteiro, ele cuida das coisas de Deus. Embora ele disse que é muito bom, na realidade o rapaz tomar uma decisão, às vezes, de casar e tudo é muito bom, mas ele falou assim, eu estou falando isso, estou dando um conselho para vocês, porque na realidade eu queria poupar vocês das tribulações que vêm na carne. Então, eu gosto muito de espelhar nisto, porque na realidade, graças a Deus, Deus te deu força, te deu graça, você tem sua família, hoje está com os filhos criados, graças a Deus, então a coisa deu uma melhorada boa, né? Mas só que, veja bem, o que acontece? Aí, como diz às vezes o pessoal fala assim, graças a Deus, agora criei meus filhos, estou com meus filhos criados. Mas não acabou ainda não, daqui a pouco os netos vêm. Mas para o cristão, irmão, tudo isso é as bênçãos de Deus. Tudo isso é as bênçãos de Deus. Mas veja, mas nós devemos, na realidade, pedir a Deus, e Deus, assim como Deus deu graça, Deus deu essa condição para o profeta dele para esta era, ele dá a condição para nós também, de nós ter um tempo. Na realidade, seria bom se nós dedicássemos todo o tempo ao Senhor. Como ele disse, eu passo a maior parte do meu tempo lendo as Escrituras, orando. É por isso que ele, então, ele recebia de Deus a unção do alto, ele recebia. Tanto é que ontem mesmo eu estava até lendo uma mensagem, ele falou assim, olha, se tem criança, às vezes, que está chorando lá, isso nem me perturba quando eu estou na unção. Quando eu estou na unção de Deus. Então veja, quando nós estamos em Cristo Jesus, você está totalmente desligado do mundo. Totalmente desligado. Então, veja bem, ele falou a respeito da mensagem que ele falou. Na realidade, me parece que nessa mensagem aqui, parado na brecha, presta atenção aqui para você ver, eu vou ler aqui, daqui a pouco já vou terminar. Só vou ler esse parágrafo aqui, só para... Veja bem, no parágrafo 40 em diante, ele diz assim, agora, hoje, se Deus fosse liquidar as pessoas e houvesse um tempo quando Deus tivesse
ficado cansado de tratar com nossos pecados, nós constantemente indo errado. Quem se colocaria como Moisés hoje a favor das pessoas? Onde encontraríamos uma pessoa que defendesse ou que pudesse defender que Deus aceitasse como ele fez com Moisés? E a própria vida de Moisés na terra significava tanto para Deus que isto impediu a ira de Deus e Deus não passava sobre Moisés. Isto sempre foi um quebra-cabeça para mim, ele dizendo, o profeta dizendo. Ele lia, ele ficava pensando, mas como que pode ser isso? Mas o Espírito Santo vem e revela. Ele diz, certo dia, em revelação da Escritura, veio este pensamento a mim, que, vê você, Moisés em ação estava de todos os modos substituindo. Ele era um tipo de Jesus Cristo. Irmão, nossa salvação está totalmente baseada em Jesus Cristo. E quando Deus ia tirar a vida de todo mundo e destruí-lo, e todos os pecadores e condenados a morrer, Cristo morreu por todos nós. Aleluia! Glória a Deus. E Deus não poderia passar sobre Cristo, sendo seu próprio Filho. E então Jesus deu a si mesmo livremente para que ele pudesse pagar a maneira. Então, se Moisés não poderia ter feito aquilo, Moisés não tinha sangue que não fosse sangue humano, como nós somos. Então, portanto, seu sangue não seria suficiente. Mas Jesus, sendo o sangue de Deus, Ele mesmo, o criativo sangue de Deus, Deus simplesmente perdoou toda a raça humana, então, do pecado, porque tudo isso foi colocado sobre Ele. Aleluia! E Ele foi para o Calvário e morreu na presença de Deus e sofreu. E foi lançado ao inferno, porque Ele era pecado. Fez nossos pecados sobre Ele. E ali sendo nosso carregador de fardo, levou nossos pecados ao Calvário, e do Calvário ao inferno. E Deus o levantou no terceiro dia para a propiciação de nossos pecados. Então isso que é para avivar a igreja, isso que é para deixar a igreja cheia de júbilo, a igreja saltar de prazer, de alegria na presença de Deus. Veja bem, e hoje Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E estamos livremente perdoados e absolvidos. Deus nem mesmo sabe que alguma vez pecamos. Não tem nada maior do que isso, não tem benefício maior do que isso, não, irmão. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, nunca mais serão lembrados. Não podemos fazer isso de nós mesmos. Nós somos finitos, Ele é infinito. E nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar porque não somos suficientemente grandes. Porém, Ele é tão grande que Ele até mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas em Sua presença. E todas as coisas que Ele era, nós somos. Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse se tornar a sua justiça. Ele tornou o seu pecado para que você pudesse tornar a sua justiça. Então Deus não pode ver nenhum pecado em você, desde que sua confissão seja em Cristo Jesus.
desde que seja em Cristo Jesus. Aí vem alguém e pensa assim, como está aqui no parágrafo 43. Alguém disse, tempos atrás disse, se eu cresce em uma coisa como esta, eu soltaria o vapor, eu pintaria o sete, eu iria a todos os salões de baile, eu ficaria bêbado e tudo mais, porque... Por quê? Você já está seguro em Cristo. Que diferença isto faz? E ele vem e rebate isso. Ele fala assim, eu disse. Isso é o profeta de Deus falando, ele disse assim, eu disse para esta pessoa, eu disse, isto mostra que você nunca possui isto. Você nunca possui isto. Está vendo? Se o amor de Deus alguma vez atingisse seu coração na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto como o seu pecado. Isto é como você sabe que tem o Espírito Santo, aleluia. Não porque você pode gritar, clamar, falar ou línguas, ou seja o que for. Porém, quando o pecado torna-se morto e você está vivo em Jesus Cristo, ó amor de Deus, quão rico, quão puro. Vem? Aí ele entra falando exatamente acerca daquele assunto que eu falei aquela hora, citei acerca da moça, que ele expressou aqui nessa mensagem, ele expressou falando acerca disto. Então veja bem, isto é algo que nos eleva. Isso nos coloca em lugar elevado. Então, você tem que ver isso aí, ó. Quando ele falou a respeito dessa jovem, vou só fazer uma conclusão aqui, vendo parte só do parágrafo, porque ele falou assim, olha, veja, ele disse assim, quando uma mulher que o ama de tal maneira, que não importa o que ele fizesse, estava desejando que ele voltasse para tomá-la outra vez, e tentar isto outra vez, vem, isto mostra. Agora você multiplique isto por 1 bilhão e então você terá alguma ideia do que é o amor de Deus. Bem? Então veja, irmão, nós vamos, neste momento, dar encerramento aqui, mas, na realidade, o meu tema hoje é o mundo em que vivemos. E eu não vou ler mais a Escritura, porque o tempo já foi, mas aqueles que são de Deus, os cristãos que estão lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, eles não têm nada a ver com esse mundo. Esse mundo está separado, o mundo está para lá. Mas esses eleitos de Deus estão separados em um lugar especial. E esse lugar especial onde estão os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, esse lugar é um lugar muitíssimo excelente. Porque eu me refiro, quando eu falo desse lugar, eu me refiro exatamente àquilo que o Espírito Santo falou através do profeta. Que esses cristãos de Deus, esses eleitos, eles estão escondidos em Jesus Cristo. Então é um lugar especial. Não existe lugar melhor para você estar abrigado, para você estar seguro. Não existe nenhum lugar de refúgio a não ser em Jesus Cristo, só nele. Então nós estamos aqui, estamos vivendo aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui desse mundo. Ele falou assim, eu não sou do mundo e eles também não são. Por que vocês não são do mundo? Porque o Pai Celestial separou vocês para Jesus Cristo.
É a igreja de Deus, comprada com o sangue de Deus. Então vocês estão totalmente separados. Estamos aqui no mundo, vivendo aqui, mas nós não somos daqui, porque já fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos neste momento, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, a Tua voz. Que, meu Deus, verdadeiramente, conforme nós lemos na Tua palavra, Senhor, examinando as Escrituras, lendo as mensagens do Senhor, meu Deus, esta mensagem que, na realidade, sem nenhuma sombra de dúvida, Senhor, esta mensagem é Cristo, como está escrito ali em Colossenses, Cristo em vós, esperança da glória. Então esta mensagem é o Espírito Santo, preparando, Senhor, a igreja do Deus vivo, comprada com sangue de Deus, preparando essa igreja para ser levada. A qualquer momento, qualquer instante, qualquer hora dessa, a qual nós, homens, não sabemos, e não compete a nós saber, Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo é o todo-suficiente, Ele é o Elohim, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele sabe todas as coisas, só Ele conhece essa hora, Ele sabe o momento exato. Nós clamamos, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos prepara, nós, Senhor, que o Senhor faz nós dignos, Senhor, de sermos levados no rapto. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.